Olá, eu sou o Zé, e hoje estou aqui para contar a história de um dos esportistas mais desvalorizados do Brasil. Nelson Piquet Souto-Maior nasceu em 17 de agosto de 1952, no Rio de Janeiro, porém Piquet viveu boa parte da sua infância e adolescência em Brasília. Nelson é filho de Estácio Gonçalves Souto-Maior, que foi médico e ministro da Saúde na época do governo João Goulart, ou mais conhecido como Jango. E de Clotilde Piquet, que era uma dona de casa. Porém Nelson não começou sua carreira no automobilismo e sim no tênis, que seu pai aprovava dele ser um jogador de tênis, e muitos diziam que ele tinha jeito para esse esporte. Estácio ainda o presenteou com uma bolsa nos Estados Unidos, só que Nelson sabia que isso não levaria a nada, então aos 14 anos ele começou a andar de kart e acabou deixando de lado a raquete, só que diferente do tênis o pai de Piquet não aprovava dele ser piloto, então para esconder que praticava esse esporte, ele usava o sobrenome da sua mãe Piquet só que com a letra K. Em curiosidade, Piquet representou o tênis através de seu capacete. O design do capacete de Piquet parece uma bolinha de tênis. Legal! Bem louco! Nelson começou a participar de campeonatos com 14 anos. Ele venceu os Campeonato Brasileiro de Kart de 71 e 72. Nessa mesma época Nelson estava fazendo engenharia mecânica na UNB, mas ele acabou largando até o terceiro período. Em 1976, Piquet venceu a Fórmula Super V com um motor comprado que pertencia ao bicampeão Emerson Fittipaldi, e em uma dessas corridas Piquet estava indo participar de uma corrida no Paraná, só que no meio do caminho a Kombi que levava o carro de Piquet deu problema, então ele trocou o motor do carro com a Kombi, e conseguiu chegar em Cascavel onde aconteceria a corrida, e Piquet ganhou a corrida. Em 1977, ele participou do Campeonato Europeu da Fórmula 3, mas ele acabou ficando em terceiro. Em 1978, Piquet participou da Fórmula 3 britânica. Ele acabou vencendo o campeonato, quebrando o recorde do tricampeão de F1 Jacques Stewart. Piquet ainda inventou uma engenhoca que hoje em dia é usada na Fórmula 1, o aquecedor de pneu. Sujou uma vela. E aí eu larguei já com a vela suja. Eu voltei pro boxe, eu queria matar todo mundo, eu falei, o que nós viemos fazer? Viemos aqui, gastamos dinheiro. Pô, eu não posso acreditar nisso, cara. Pô, o que nós viemos fazer aqui? Vamos embora, cara. Vamos. Aí o Pedrão teve uma ideia, vamos fazer o seguinte, comprar aqueles aquecedores que tem na Inglaterra, que é com energia e com querosene, né? Ele faz um bafo quente enorme. E aí fizemos uma tendinha em cima do carro, botava aqui na traseira e a gente ficava lá na frente, no quentinho, aquele arzinho saindo quente e tudo. E lá 3 horas esquentando o carro com aquele negócio. Então quando eles chamavam no microfone, acelerava no máximo, o carro estava 50 graus já, o carro inteirinho, chega que entrava dentro do carro, chega que quase queimava a gente. E acelerava. E aí alinhou, eu não tinha feito nem a pole position, eu largava entre os 3 e os 4 primeiros. Na primeira volta eu vi uns 3 segundos na frente de todo mundo. Segunda volta mais 3, abrindo. Foi embora. E fui embora. Quando eu cheguei, acabou a corrida, o Pedrão falou, o que você fez? Cara, o que aconteceu, cara? Eu falei, Pedrão, você não vai acreditar. Na primeira curva eu já passei os caras por fora e sumi. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque os pneus estavam quentes, cara. Não é nem o carro que estava quente. Os pneus já estavam quentes. Em vez de estar com 0 graus, os pneus estavam 50 graus já. Aí imediatamente fizemos um aquecedor de pneu e deixava isso dentro do caminhão. Esquentava o carro. Dentro do caminhão para poder ficar escondido também? Não só isso, para chegar a 100 graus de pneu. Sim, esquentava e também ficava escondido. Ali os pneus só davam 50 graus. Eu ganhei todas as corridas. Logicamente que a gente era mais malandro que os caras, né? No meio do ano Piquet estava no aeroporto, então ele foi ler o jornal da sua vitória na Espanha. Sua próxima parada era a Itália. Na hora de entrar no avião, Nelson percebeu que tinha esquecido o passaporte. Então ele chegou e mostrou para o oficial de imigração a matéria do jornal de sua vitória na Fórmula 3. Então o oficial de imigração aprovou e deixou Nelson entrar no avião.
Com seus ótimos resultados na F3, o brasileiro estreou no mesmo ano na F1 com a Ensig no GP da Alemanha, mas por problemas no motor, ele acabou abandonando a prova, mas essa foi a estreia de Nelson Piquet. Nelson ainda correu em mais duas equipes ABS fabricativas, correndo nos GP da Áustria, da Holanda e da Itália, e correu também na Brabham no GP do Canadá, onde acabou terminando o campeonato com nenhum ponto, ficando na 28ª posição, sendo que o campeão daquele ano foi Mario Andretti. Em 1979, ele foi contratado por Bernie Ecclestone a entrar na equipe Brabham como segundo piloto, já que o primeiro piloto era o bicampeão Niki Lauda, onde futuramente os dois virariam grandes amigos. Só que essa temporada da Brabham foi uma verdadeira porcaria, por conta do motor Alfa Romeo, que só vivia quebrando. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Conclusão: nenhum dos pilotos conseguiram chegar ao pódio, no máximo conseguiram 2 quarto lugar na Holanda, conseguido por Nelson Piquet, e outro quarto lugar na Itália, conseguido por Niki Lauda. Nelson terminou em 16º lugar, sendo que o campeão daquele ano foi o sul-africano Job Scheckter. Em 1980, a equipe Brabham trocou o motor Alfa Romeo para o motor Ford, então o time também trocou o piloto, já que o Niki Lauda tinha saído da equipe, e aproveitando a troca de motores, eles deram uma nova pintura, um branco e azul. Na primeira corrida da temporada, o brasileiro conseguiu seu primeiro pódio, um segundo lugar na Argentina. Nelson ainda conseguiu sua primeira pole e sua primeira vitória na carreira no oeste dos Estados Unidos. A liderança do Campeonato Mundial de Pilotos, Nelson Piquet se aproximando da vitória consagradora. Aí está, a bandeirada para Nelson Piquet e o Brasil vencendo. Na mesma temporada, Piquet ainda conseguiu mais 2 vitórias na Itália e na Holanda, só que na 13ª e penúltima corrida da temporada no Canadá, o brasileiro conseguiu fazer a pole, só que faltando 47 voltas para o final, o motor quebrou e ele acabou abandonando, então o brasileiro acabou perdendo as oportunidades de ser campeão. No final da temporada, Nelson ficou em segundo lugar, sendo que o campeão dessa temporada foi o australiano Alan Jones. Uma curiosidade: nesse mesmo ano, ele começou a utilizar o aquecedor de pneus. Em 1981, Nelson Piquet criou a suspensão hidráulica, junto com o engenheiro-chefe sul-africano Gordon Murray, conseguindo vitórias na Argentina, em San Marino e na Alemanha, mas o argentino Carlos Reutemann venceu no Brasil e na Bélgica, e o francês Jacques Laffite venceu na Áustria e no Canadá. Após a vitória de Jacques Laffite no Canadá, chegamos ao último GP, o GP de Las Vegas. Por enquanto, o argentino estava com 49 pontos e estava levando vantagem, já o brasileiro estava com 48 pontos e o francês estava com 45, então era tudo ou nada. Só que na corrida, o brasileiro ficou em quinto, o argentino ficou em oitavo e o francês ficou em sexto. Resumindo, Piquet conseguiu mais 2 pontos e conseguiu seu primeiro título na Fórmula 1, já que Reutemann não pontuou e Laffite conseguiu apenas 1 ponto. Lá vem Piquet! É um momento histórico, mais uma vez, para o automobilismo brasileiro. É campeão do mundo! É campeão do mundo, Piquet! Brasil! O segundo campeão do mundo que o Brasil tem na Fórmula 1. E mesmo com o título de Piquet no campeonato de pilotos, a equipe Brabham ficou em segundo lugar no campeonato de construtores. Em 1982, Piquet começou o ano bem mal. Das primeiras corridas ele venceu no Brasil. Só que a corrida foi tão complicada que ele acabou desmaiando no pódio, mas infelizmente Piquet foi desqualificado por conta da quantidade de água que não podia ser usada. Vá merda, porra! Vá merda! Vá! Porra, eu não sou otário! Porém, o segundo, que era Keke Rosberg, também cometeu o mesmo erro do Piquet, então ele acabou sendo desqualificado também. Então a vitória foi pro jovem Alain Prost.
Outra corrida que lembrada foi o GP da Alemanha. Nelson estava na frente de um chileno chamado Eliseu Salazar, só que os dois acabaram batendo. Piquet ficou tão puto que começou a chegar e ainda os dois caíram na porrada. Fifth place, Michele Alboreto, 6 seconds behind Rosberg in 7th place. In 6th position, and out goes Piquet. My goodness, it seems that the Brabhams are fated, and he has hit Eliseu Salazar, and he's furious. The Brazilian and the Colombian driver, I couldn't help it, and take that, oh my goodness. Well, Nelson Piquet, understandably livid with rage. Enfim, essa temporada acabou sendo uma merda. Além dessas duas corridas, o motor da Brabham só vivia quebrando. Nesse ano Piquet conseguiu apenas uma vitória no Canadá, e Nelson ficou em 16º, sendo que naquele ano o campeão foi Keke Rosberg. Só que essa temporada é lembrada por outra coisa: a morte do canadense Gilles Villeneuve no GP da Holanda, e infelizmente uma perda precoce na F1. Em 1983, a F1 estava passando por uma nova revolução, os motores turbo, e nesse mesmo ano a Brabham trocou os motores da Ford para os motores da BMW, e outra vez a inteligência. Nesse mesmo ano ele criou a ideia de reabastecimento nos pit stops e o refrigerador de freios. Nelson começou o ano muito bem, vencendo no Brasil, em Jacarepaguá. Amadeu girou a guarda, Nelson Piquet. Curva da vitória para Nelson Piquet. Curva da vitória para Nelson Piquet. Ele contorna, com cuidado. Vai Piquet, Piquet, vitória, Brasil, Nelson Piquet. Nelson Piquet do Brasil. Só que Piquet ficou um longo período sem vitória, enquanto Prost e Arnoux venciam e estavam com mais chances de disputar. Piquet estava perdendo as possibilidades de vencer o segundo campeonato. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Só que nas 3 últimas corridas da temporada, na Itália, Europa e na África do Sul, Nelson fez algo inacreditável. Ele venceu na Itália. Grande prêmio de Kyalami na África do Sul. Vem pra bandeirada Nelson Piquet. A vitória que ele precisava. Nelson Piquet vence o grande prêmio da Itália. Na Europa, Da prova aguardando. Uma vitória pode levar Nelson Piquet para 55 pontos. Um segundo lugar de Prost leva 57. O campeonato será fantástico na África do Sul. Nelson Piquet, segunda vitória consecutiva no final do... então a disputa foi para a África do Sul, entre Prost, Piquet e Arnoux. O francês narigudo Prost estava na frente com 57 pontos, Piquet estava com 55 pontos e Arnoux estava com 47 pontos. Na corrida, Piquet estava largando em segundo, Arnoux largou em quarto e Prost estava largando em quinto. No início, Piquet largou bem, ficando na frente do piloto que tinha feito a pole. Piquet, enquanto estava na liderança, o piloto Arnoux acabou abandonado na 9ª volta. A disputa ficou entre Piquet e Prost, só que mais uma vez a sorte estava do lado de Piquet. Prost foi para os boxes e acabou abandonando a prova por causa de um problema no turbo. Depois Lauda. O próximo box. Aí o trabalho da Renault também é muito importante. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, não para mais! No final, Ricardo Patrese cruzou em primeiro e Nelson ficou em terceiro, marcando mais 4 pontos e conseguindo seu bicampeonato.
aguentava mais sem Nelson Piquet. Ele venceu 2 provas seguidas. Itália. Venceu na Inglaterra, porque correu com cautela na África do Sul. Ele é bicampeão. Em 1984, Nelson não chegou nem perto de disputar o campeonato. Nesse ano ele conseguiu fazer 9 pole. Sou foda! Porém ele conseguiu apenas 2 vitórias no Canadá e nos Estados Unidos. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Só que a corrida no Canadá foi bem sofrida. Durante a corrida o radiador foi esquentando, e isso acabou queimando o pé do Nelson. Tá pegando fogo, bicho! Só que Piquet decidiu ir até o fim e ganhou a corrida no pódio. Então Nelson projetou uma das imagens mais icônicas da F1, mostrando o pé todo queimado para o seu amigo Niki Lauda. Enfim, Nelson acabou terminando em 5º lugar, sendo que o campeão daquele ano foi Niki Lauda, que acabou conseguindo seu 3º e último título da carreira. Em 1985, foi praticamente um repeteco de 1984, sem chance de disputar título, porém ele conseguiu sua última vitória na Brabham no GP da França. No final ele ficou em 8º lugar e acabou saindo da Brabham e foi para Vilas, e naquele ano o campeão foi o Alain Prost. Em 1986, Piquet começou o início no céu e no inferno, pois seu chefe Franco Williams sofreu um acidente de carro e isso acabou deixando tetraplégico, mas Nelson também conseguiu sua 2ª vitória no Brasil, fazendo uma dobradinha brasileira com um tal de Ayrton Senna. Ficando em 34 segundos a diferença de Piquet para Senna. O Melo, presidente, Joaquim Melo, presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, vai receber Piquet e Senna. Que imagem bonita, o Piquet deu a bandeira para Ayrton Senna. Neste instante, os 2 brasileiros. Guarde esta imagem neste princípio de ano esportivo do Brasil. Nelson ainda conseguiu mais 3 vitórias na Alemanha. E tem Nelson Piquet, apontou na reta. Vem Piquet para a vitória. Para receber a bandeirada, é a vitória de Nelson Piquet na Alemanha. Nelson Piquet... E na Hungria, e nessa corrida Nelson Piquet fez o que é considerado a maior ultrapassagem de todos os tempos. Ajeita o carro da Piquet. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Ayrton Senna também pintou, você que torce por ele, sossegue aí. Nelson Piquet aí vem, Nelson Piquet do Brasil! E na Itália. Mesmo com essas vitórias, o idiota veloz Diego Mansell conseguiu 5 vitórias na Bélgica, no Canadá, na França, na Inglaterra e em Portugal, e o Pinóquio francês conseguiu vitórias em San Marino, em Mônaco e na Áustria. Então a disputa estava entre os 3 pilotos, e a decisão foi para o circuito de rua na Austrália. Mansell estava na frente com 70 pontos, Prost estava com 64 pontos e Piquet estava com 63 pontos. Só que Mansell mais uma vez, ele estava com vantagem e conseguiu fazer a pole. Piquet estava em 2º e Prost estava em 4º, só que o final da corrida foi bem diferente. Prost chegou em 1º, fazendo 9 pontos e conseguindo seu bicampeonato, já que Piquet ficou em 2º, terminando o campeonato em 3º. Mansell no caso estourou um pneu nas últimas voltas. Em 1987, Piquet permaneceu na Williams, mas Nigel e Nelson estavam em um relacionamento bem ruim. Nesse mesmo ano Piquet começou a desenvolver e usar a suspensão ativa. Já Mansell achava que aquela peça não influenciaria positivamente no desempenho do carro. O início de Piquet foi bem ruim. Ele sofreu um acidente bem grave em San Marino, que por coincidência aconteceu na curva Tamburello num carro da Williams no 1º de maio, que por coincidência foi a mesma curva que matou Ayrton Senna, outro brasileiro. Para piorar a situação de Piquet, ele perdeu 80% da sua visão periférica, deixando algumas sequelas, inclusive insônia, e isso o deixou um segundo mais lento. O médico da Fórmula 1, Sid Watkins, falou para Nelson não correr. No caso, Nelson acabou cagando para o Sid. Comecei a dirigir tendo que olhar as placas, coisa que eu nunca olhei na minha vida, porque eu não conseguia mais ter aquela sensibilidade de aproximação. E isso me deixou muito lento. E não falou para os diretores da Williams porque provavelmente, se eles soubessem, iriam impedir de Nelson correr. Vá a merda!
Vá a merda! Após o acidente, Piquet voltou normalmente para as pistas, mesmo o brasileiro ficando um segundo mais lento. Ele conseguiu subir ao pódio várias vezes e isso o colocou na disputa contra o idiota veloz Mansell, só que depois de vários pódios sem vitórias, Nelson conseguiu vitórias na Alemanha. É a festa do Brasil, é a festa de Piquet. Nelson Piquet no Brasil. Piquet no Brasil, vence na Alemanha. Na Hungria. A curva para a direita. Puxa Nelson Piquet. Vem entrar pela reta. Aí vem Piquet para a bandeirada. Nelson Piquet no Brasil. Nelson Piquet, bicampeão na Hungria. E na Itália. Pela reta. Aí vem Piquet. O diretor de prova olha para trás. Vai aguardar a passagem de Nelson Piquet. Faz um sinal para ele na volta final. O diretor aguarda. Passam os dois. Só que a Williams resolveu tirar a suspensão ativa. A explicação que eles deram para mim é que eles não tinham peça suficiente para botar nos dois carros até o fim do ano. Só que Piquet usou a inteligência ao seu favor outra vez. Sem a suspensão ativa, ele resolveu arranjar uma briga psicológica com Mansell e começou a destruir a estratégia do Mansell. A única maneira era tentar criar uma rixa com ele, fazer ele bater para dividir o time. Esculhambava ele tudo que é tipo para ver se motivava esse tipo de briga na equipe. Prestem atenção no que o Piquet fazia. No GP da Alemanha, ao saber que Nigel Mansell iria parar nos boxes, ele se antecipou e parou uma volta antes do rival só para atrapalhá-lo. A questão é a seguinte: como o Nelson descobriu a estratégia do Mansell? Eu tinha dois rádios. Eu escutava ele, eu tinha meu rádio do lado direito e o rádio do lado esquerdo. Isso aí eu fiz junto com meus mecânicos, isso aqui. Mesmo com Mansell conseguindo 6 vitórias em San Marino, na França, na Inglaterra, na Áustria, na Espanha e no México, Piquet ainda liderava o campeonato. Só que na classificação na penúltima corrida do ano, Mansell sofreu um acidente que o tirou das últimas duas provas. Mesmo Nelson se retirando nos dois últimos GPS, ele conseguiu seu terceiro e último título da carreira. Nelson Piquet do Soco Maior. O tricampeão mundial de Fórmula 1. Brasil, 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 Brasil. 5 títulos brasileiros na Fórmula 1. Em 1988 e 1989, Piquet foi para Lotus, mas ele não conseguiu nenhuma vitória. Eu sou obrigado a falar. No máximo alguns pódios, Nelson ficou em sexto e em oitavo, sendo que os campeões dessas temporadas foi Ayrton Senna e o narigudo Alain Prost. Em 1990 e 1991, o brasileiro foi para Benetton, porém Nelson conseguiu 3 vitórias. Durante essas temporadas em 1990, ele conseguiu uma vitória no Japão. Vai puxar para a direita. Nelson Piquet do Brasil! Nelson Piquet 3 anos depois! E na Austrália, sendo com o 20º GP na F1. Now the prospect of a 4th title looks eminently possible. So Piquet brings more joy to Benetton hearts. Em 1991, Piquet conseguiu sua última vitória da carreira no Canadá. Lá vem Piquet, vem se aproxima do Mansell, tá parado lá. Lá vem Piquet para vencer, valeu a sua torcida aí no Brasil. Lá vem Nelson Piquet. Talvez nem ele pudesse imaginar isso. Quem poderia imaginar uma coisa dessas? Vai aí Nelson Piquet, vira a ponta na reta. Lá vem Nelson Piquet, olha a bandeirada. A bandeirada. Nelson Piquet no Brasil. Nelson Piquet na última volta. Nelson acabou terminando em terceiro e em sexto, sendo que o campeão dessas duas temporadas foi Ayrton Senna. No final da temporada, Nelson anunciou a sua aposentadoria, e esse foi o seu fim na Fórmula 1. Nelson Piquet durante sua carreira teve 3 títulos de piloto, 2 títulos de construtores com a Williams, 204 GPS, 60 pódios, 24 pole position, 23 vitórias e 23 voltas mais rápidas. Se não tivesse um time para ganhar um campeonato, ou poder disputar um campeonato, eu não correria.
Então, isso não apareceu já até novembro. Eu decidi a me dedicar nos meus negócios e deixar a Fórmula 1. Após Piquet sair da Fórmula 1, Nelson começou sua carreira de empresário. Em 1993 ele criou a Autotrack. A Autotrack conta com uma ampla rede de concessionárias autorizadas exclusivas que prestam o atendimento comercial, o atendimento de pós-vendas e a assistência técnica aos clientes. Graças à qualidade de seus produtos e serviços e a essa estrutura de atendimento ao cliente, a Autotrack é reconhecida como líder e como a mais premiada empresa do seu segmento de atuação. Na época era usada como um GPS para caminhões. Desse jeito o GPS localizariam onde estariam os caminhões. Piquet conseguiu uma boa grana. Em 2007, Piquet teve a carteira de motorista suspensa, por conta de excesso de velocidade e por parar em lugares indevidos. Então ele teve que assistir umas aulas de boas maneiras no trânsito. Com muitas multas por excesso de velocidade e estacionamento proibido, o ex-piloto de Fórmula 1 perdeu a habilitação. Para recuperá-la e poder voltar a dirigir, terá que enfrentar 30 horas de aula durante 8 dias e ainda fazer uma prova, como determina o Código de Trânsito Brasileiro. O aluno ilustre sentou na primeira fila. Tentou se justificar. Muita variação de velocidade, um lugar é 80, um lugar é 60, um lugar é 50. E se você às vezes está distraído, não passa e vai rápido, né? Os 20 pontos consome rápido. A mulher de Nelson, Viviane, estava lá pelo mesmo motivo. Todo mundo sabe que Piquet é um dos maiores pilotos de todos os tempos, mas em questão de zoeira não tinha pra ninguém. Veja alguns vídeos kkkk. Nelson, atrás do que os pilotos de Fórmula 1 estão correndo? Atrás da grana, meu amigo. Hã? Atrás da grana. Somente? É um esporte e no fim é um trabalho, pô. Primeira entrevista eu me lembro que fizeram assim, você... Pra quem se dedica o campeonato? Eu dedico pra mim mesmo, pô. Foi o que eu ganhei, pô. Vou dedicar pra quem? Another day, a journalist asked me, being honest, who was the best, you and Senna? I said, I'm alive. Yeah. Pesadão! That's harsh. Eu freiei uns 30, 40 metros além do que eu precisava. Vim com os carros escorregando nas 4 rodas, né? Mandei um gesto bacana, mandei ele tomar no cu. Le champion du monde, Mansell essaie de s'échapper. Prost réagit, mais Piquet le retient. Image symbolique et bonne entente apparente, même si l'état d'esprit n'est pas le même chez chacun. Que viadão bonito, hein? O cara que, como aparentemente era muito feio, então ele ficava amigo do cara para comer a mulher do cara. Olha, o Berger foi o cara que mais impressionou na Fórmula 1. Que ele nunca fez nada, ainda está na Fórmula 1, ele tá no Mansell também. É um idiota veloz, né? Ele perdeu 3 campeonatos, né? Idiota veloz é uma definição. Primeiro, ele joga golfe, eu jogo tênis. Segundo, ele gosta de mulher feia, eu gosto de mulher bonita. Terceiro, eu ganhei 3 campeonatos do mundo, ele perdeu 3 já. Quem é o adversário de Michael Schumacher agora na Fórmula 1? O único que vai ter chance, televisão, tinha um Bang Bang à noite, que era às 8 horas da noite, ou 10 horas da noite, que era o Pat Marterson, na sexta-feira. Tinha um canal de televisão em Brasília, e ou você lia ou endoidava, né? Porque o menino vai dormir que hora, né? Ou tocar poeta o dia inteiro, né? Nessa idade. Se tivesse acontecido com você, na época de você também um tricampeão, tanto quanto ele, honrou tanto o Brasil, honra o Brasil até hoje, um grande esportista, essa comoção teria sido a mesma? Você vai perguntar pra mim? Eu estou te fazendo. É o teu reflexo junto ao público, esse carinho. Você... Olha, eu tenho 2 corridas no mês que vem, vamos ver. Atrás sabe quem andou na frente a vida inteira, né? Atrás é uma merda. É o maior risco do mundo largado. Puta, você tá do lado
do De César, do lado não consegue nem enxergar para frente, sabe? Então você perde logo a vontade de correr. Eu cheguei no meu ponto final. Você já teve vontade de fazer isso? Cheguei a um ponto e falei, estão abrindo para mim, eu não aguento mais isso aqui, eu quero ir para casa, eu quero criar meus filhos, eu quero dormir na mesma cama, eu quero ter, sabe, ter meus cachorros. Além de Piquet ser um piloto vitorioso, ser um cara super carismático, Nelson tem uma filosofia de vida. Seja curioso e tenta aprender todo dia uma coisa diferente, qualquer coisa. A gente é que nem uma espuma. Quanto mais você aprender, quanto mais você souber, mais você vai usar uma hora na sua vida. E tem que ter perseverança, né? Tem que querer fazer as coisas. Tem que fazer melhor que os outros, tem que ser melhor que os outros. Tem que ser. A vida é uma competição de qualquer coisa. Você tem que ser melhor que os outros. Tem que ser. E, logicamente, as coisas básicas, né? Honesto, trabalhador, não contar mentira. Tem, sabe? Acabou. Eu acho que a vida é muito simples. É muito simples. Eu acho que você ter sucesso na Fórmula 1 em alguma coisa, não quer dizer nada. Você tem que ser feliz na vida. Tem que ser feliz e fazer pra você. Bem pessoal, esse foi o vídeo. Gostar? Eu gostei. Se gostou, deixa o like ou desligue e se inscreva no canal. Obrigado à sua audiência e até a próxima.